Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final. O programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais, sempre com convidados especiais, com o objetivo de estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Na edição de hoje, vamos falar sobre as eleições presidenciais da Argentina, que no segundo turno, realizado em 19 de novembro deste ano, Javier Milei, do Partido Conservador La Libertad Avança, venceu a disputa com 55,69% dos votos, enquanto Sérgio Massa, do Partido Tendência Progressista, União por la Pátria, ficou com 44,30% dos votos. Antes de começarmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. Na era das redes sociais e da chamada economia da atenção, políticos apostam cada vez mais na polêmica para atrair votos. Na Argentina, a última eleição não foi diferente. Repetindo a fórmula de sucesso que levou ao poder Trump, Bolsonaro, Viktor Orbán, entre outros, Milei criou para si um personagem insólito. A vasta cabeleira desgrenhada, conselhos políticos de um cão falecido, 4 cães clonados, uma motosserra, temas polêmicos, histórias curiosas, símbolos e declarações que desafiam crenças e protocolos, parecem ingredientes perfeitos para a criação de vídeos virais e para atrair a atenção da mídia tradicional. A cereja do bolo vem em forma de uma ideologia radical, o anarcocapitalismo, muito mais antissistema do que a alt-right jamais sonharia. Es decir, yo veo al Estado como el enemigo. A mí cuando me dicen el Estado presente me suena al pedófilo en el jardín de infantes. Ideias radicais em tempos de radicalismo podem soar como soluções políticas viáveis e até parecerem lógicas. Afinal, se como diz Milei, o Estado é um pedófilo no jardim de infância, teria chegado a hora de inverter o jogo e colocado em seu devido lugar. Na campanha, Milei prometeu eliminar o Banco Central, dolarizar a economia, reduzir o número de ministérios e promover um amplo programa de privatizações. Reformas estruturantes normalmente enviam bons sinais para o mercado, atraem investimentos e promovem geração de empregos, rompendo o círculo vicioso de inflação alta, recessão e pobreza massiva. Nos últimos 20 anos, sucessivos governos de esquerda na Argentina apostaram na ampliação indiscriminada de programas sociais. Hoje, 141 diferentes benefícios chegam a 22 milhões de pessoas, quase metade da população. Não há como bancar essa conta. Se uma mudança radical na Argentina era mais do que necessária, a vitória de Milei com 12 pontos de vantagem não surpreende. Resta saber se o presidente eleito manterá a fantasia de extremista usada durante a campanha ou se vestirá o terno presidencial, que normalmente exige grandes doses de pragmatismo e uma gestão que acolha as demandas de todos os cidadãos, não apenas de seus eleitores. Já no segundo turno, Milei modulou seu discurso e chegou a votar a favor de um projeto do rival, Sérgio Massa, para isentar de imposto de renda os argentinos que ganham o equivalente a R$23 mil. No Brasil, a isenção é apenas para quem ganha parcos R$ 2.600. Parece bem mais radical, no sentido pedófilo no jardim de infância. Se o tom radical foi modificado ao longo da campanha, depois de eleito, o novo presidente da Argentina já deu um giro de 180 graus. Conversou com o Papa. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Agradeceu publicamente uma carta recebida de Xi Jinping. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China. E até convidou Lula para sua posse. Lula. Tú Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de No. jefe de Estado a jefe de Estado? No. Ao montar seu gabinete, afastou-se de assessores de campanha e optou por nomes tradicionais e com longo currículo, priorizando uma composição política que possa garantir apoio no Congresso. Patrícia Bullrich assumirá a segurança interna e o comando da economia ficará com Luiz Toto Caputo, ex-ministro das Finanças de Maurício Macri e um dos negociadores argentinos com o FMI. Analistas já consideram que ideias radicais, como a dolarização e o fim do Banco Central, acabem mesmo na gaveta. Sobre os inúmeros programas sociais, Milei promete reduzi-los paulatinamente. De radical, talvez Milei mantenha o penteado para não perder a fama de anarquista. Hoje trouxemos 2 convidados especiais, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, que nos acompanha remotamente, e o marqueteiro Pablo Nobel, que foi consultor da campanha de Javier Milei, presidente eleito. Muito bem-vindo, Pablo Nobel. Muito obrigado aqui pela presença nos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Muito obrigado, deputado Van Hatten, pela presença também aqui conectado conosco. Muito obrigado pelo convite. Excelente.
Bom, deputado, fica à vontade também para fazer pergunta, tá? Eu vou lhe fazer pergunta, mas eu tenho certeza que o senhor também tem bastante curiosidade aí sobre o que aconteceu nesta campanha lá na Argentina. Bom, primeiro eu queria que você, Nobel, pudesse explicar para a gente, você que tem uma experiência, você que é da Argentina, nascido em Buenos Aires, já fez várias outras campanhas, inclusive fez a campanha do Alberto Fernandes, fez a campanha do Scioli contra o Macri, ou seja, você já fez a campanha pro lado de lá, né? E aqui no Brasil você também fez campanha para diversos candidatos de diferentes partidos. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso espectador como é que foi essa experiência. Você chegou já no segundo turno, você foi convidado às pressas para resolver qual era o problema da campanha, e aí a gente avança, porque de fato tem muita coisa para a gente explorar dessa campanha que levou Javier Milei à presidência da República. Ótimo. Sem me alongar, no momento que termina as eleições gerais e vai para o segundo turno na Argentina, que eles chamam de balotage, recebo um telefonema da equipe do Macri, me convidando para uma conversa lá, entendendo que eles vão apoiar o Milei e querem conversar e entender um pouco melhor esse processo. Nesse momento chamam a nossa agência, que chama PLTK, que é uma agência de comunicação política aqui de São Paulo, e nós nos despencamos com todo o meu time para a Argentina para começar a entender esse processo, e foi muito interessante e muito forte a experiência e, como você pode imaginar, tudo muito rápido para resolver. O principal problema da campanha, se me permite me alongar um minuto mais, claro, naquele momento era a campanha do medo, né? Os adversários, inclusive com uma equipe brasileira muito craque, muito profissional, conseguiram estabelecer um relato e uma narrativa de que Milei seria um grande risco nas eleições argentinas. Então, parte do nosso trabalho era criar algum antídoto para isso. A eleição na Argentina tem 3 momentos. Se parece mais à eleição americana, eles têm as PASO, que equivalem às primárias americanas, onde acontece uma eleição onde todos os eleitores votam, mas votam para saber quem vai ser o representante de cada área, né? Então, é um momento muito particular, com características muito próprias de apresentação. Nesse momento, o Javier Milei trabalha com 2 pilares de comunicação muito claros. Um é a bronca, né? A raiva. Ele reconhece que a população está com muita raiva pelo empobrecimento, claro, pela impotência, pela sensação de que o país só anda para trás. E o outro pilar é achar um culpado para isso. E ele chama isso de la casta. E aponta a casta política como um pessoal fora da realidade argentina, com uma dinâmica própria. Numa ilha da fantasia. Numa ilha da fantasia, com interesses próprios e com uma vida de luxo, enquanto o povo só faz empobrecer. O reconhecimento da casta como um inimigo externo e o reconhecimento empático da bronca, a raiva na outra mão, produzem um gatilho que catapultam o Javier Milei para as eleições gerais, né? Onde ele chega muito forte, né? Onde ele chega muito forte. Ele chega em primeiro lugar. E aí temos já a primeira curiosidade dessa campanha, toda ela muito exótica, né? Toda ela muito distinta do padrão com que nós estamos acostumados a trabalhar. Em las generales, nas campanhas, na parte geral, o que acontece é que o próprio Javier começa a ser enxergado, olhado com lupa, como comecei falando, e começa essa grande campanha do medo. Quem seria o Javier Milei? Né? Aparece um questionamento onde o oficialismo peronista consegue impor o seguinte raciocínio: o Milei, será que o Milei é um presidente viável para a Argentina? Essa é a grande questão que surge na parte da eleição geral, né? Tanto que o resultado coloca o Massa à frente do Milei, ao contrário das primárias. Sim. Há uma inversão. A estratégia do medo começa a dar certo. Começa a dar certo. E aí é que nós chegamos. Chegamos com esse quadro
onde o Milei perde força, quando o Milei começa a perder tração, e a campanha do medo começa a dar muito resultado, né? E aí o que nós propomos? Qual é um pouco Vocês atuaram nossa... como consultor. Exatamente, né? como consultores. Como consultor dessa campanha, claro. Sua equipe. Exato, exato. Até esse momento, eles estavam tentando responder ao medo se defendendo ou atacando o próprio Massa. O que nós dissemos é que, normalmente, em uma situação dessas, você não responde medo com mais medo. Você responde medo com esperança. E trouxemos a experiência do outro lado, que foi com Lula, claro, em 2002, onde a esperança vence o medo. E eles se empolgam com isso, gostam dessa ideia, compram essa ideia, e aí temos algumas peças, você vai mostrar alguma coisa que tem a ver claro, com isso. Mas é uma ideia... Aqui a gente já superou essa ideia. Manhattan, você nessa descrição da campanha, do medo, desse elemento catalisador, né, do ódio da sociedade, né, da raiva contra o sistema, né, e dessa escolha de um inimigo comum, que é o sistema, você percebe alguma semelhança com a campanha de 2018, quando o Bolsonaro catalisou também ali toda aquela onda que se criou do antipetismo, né, do antissistema, né, da luta contra a corrupção? Como é que você enxerga há semelhanças, na sua opinião? Sim, sem dúvida, Cláudio, há semelhanças e há também algumas divergências. Eu até quero explorar um pouco as divergências e aproveitar a presença do Pablo para perguntar para ele depois qual dos fatores que eu vou citar a seguir, que eu entendo tenham sido os mais relevantes para a eleição do Milei no segundo turno, qual desses 3 fatores, na opinião dele, foi o mais importante. Uma eleição nunca ganha só por causa de um fator, nem necessariamente por 3, que são os principais que eu vou citar, mas obviamente que alguns são mais destacados. Então, assim, a semelhança da eleição de 2018, havia um governo extremamente impopular, né, que agora se encerra desse ciclo de kirchnerismo-peronismo, foi o curto interregno ali do Maurício Macri, que não conseguiu resolver muitos dos problemas históricos da Argentina e por isso mesmo acabou perdendo a sua reeleição. Então havia um período de grande rejeição à classe política e ao esquerdismo, muito semelhante ao que aconteceu em 2018 no Brasil. No segundo turno, o que a gente viu foi que houve como bem disse o Pablo aí, né, uma conjuntura que levou o Milei a, de forma muito inteligente, trabalhar uma aliança mais de centro e amenizar um pouco esse discurso, coisa que aconteceu no Brasil também na eleição do Bolsonaro, e a humanização do candidato Bolsonaro, que aliás pouco tempo tinha de TV no primeiro turno, depois obviamente teve igual no segundo turno, ocorreu muito por causa do atentado, né, que o atingiu, a facada que o atingiu. Ele não teve tanta assim, né, adesão do centro político brasileiro como a gente viu acontecer na Argentina, por uma estratégia de marketing, eu diria, mas muito mais em virtude daquele atentado que ele sofreu. Então esse é o segundo ponto, e aí há convergência e divergência. E o terceiro ponto, acho que é muito divergente na história eleitoral dos dois países, que é a questão da fiscalização nas urnas eleitorais. Eu estive no primeiro turno nas eleições do Milei e eu sei que houve vários motivos que não o fizeram chegar em primeiro na eleição, inclusive no primeiro turno, né? Inclusive porque os dois outros partidos, né, ou alianças, tanto a peronista como a da mudança, Juntos por El Câmbio, né, pelo Câmbio, ou Juntos por El Câmbio, os dois tinham mais do que um candidato, tinham 2 candidatos disputando enquanto o Milei estava sozinho. Mas, além disso, o fato de o Milei não ter uma estrutura partidária robusta não permitia que ele tivesse fiscais em todo o país, como as outras 2 alianças tinham. O que mudou no segundo turno? No segundo turno, todas as forças políticas de centro-direita se juntaram, e de centro também, grande parte, né, para apoiar o Milei, o que lhe deu também a possibilidade de chegar em todas as zonas eleitorais do país e evitar que houvessem fraudes, burlas, que houvesse perda, extravio de cédulas, e assim permitir que o eleitor pudesse sufragar no candidato de sua preferência sem nenhuma interferência externa. Então, eu concluo minha pergunta com a forma de pergunta para o Pablo, jogando a bola também para ele, né, desses 3 fatores, né? A questão da rejeição à classe política e ao esquerdismo. O segundo, o marketing propriamente dito, mas também a confluência dos interesses do centro político em torno da candidatura do Milei.
né? E a terceira, a fiscalização eficiente da sua aliança. Qual desses 3 fatores o Pablo acha que seria o mais importante? Ou se tem um outro, além desses 3, que eu não tenho esquecido de mencionar, que na concepção dele foi ainda mais importante do que esses 3? Perfeito a pergunta, muito claro. Acho que os 3 fatores influenciam, sim. Para mim isso é claro. Se tenho que escolher se tenho que destacar é o apoio da Patrícia Bullrich e do próprio Maurício Macri no balotage, no segundo turno, e por um motivo muito claro, e aí que tem uma sutileza interessante da gente entender. Quando, sobre o ataque da estratégia do medo do outro lado, muito do questionamento era se o Milei ia conseguir ser um presidente bacana para a Argentina, etc., e se ele ia ter apoio institucional para se tornar um presidente, né? Quando a Patrícia e o Maurício Macri passam a apoiá-lo, ele ganha esse apoio. Claro. Isso dá uma tranquilidade para as pessoas de que parte do sistema estaria por trás reconhece disso. E entende que ele pode ter governabilidade. Né? Claro, tira essa coisa um pouco de outsider total e ampara um pouco o Milei nesse sentido, deputado. Então, sim, acho que esse seria um fator determinante. E aí tem a matemática disso, né? A Patrícia sai em terceiro lugar e se o Milei conseguisse, como conseguiu, no mínimo 2/3 do voto da Patrícia, matematicamente ele estaria eleito. Sim. Agora, para isso, ele tinha que moderar o tom, ele tinha que abaixar um pouco a bola, ele acabou tirando a motosserra. Foram 3, 4 coisas que ajudaram a que esse eleitor mais de centro, como o deputado bem acaba de explicar, ficasse mais confortável em votar no Javier Milei. Então, entre os 3 fatores, eu fico com esse, deputado. A gente está falando, Nobel de 12 pontos de diferença, né? Curioso, porque as pesquisas davam ali quase um empate técnico. Sim. Eu não sei se vocês fizeram os trackings, né, para fazer um acompanhamento, se esse resultado interno, que não podia ser divulgado na última semana, se isso já mostrava, já indicava uma vitória tão expressiva. 12 pontos é muita coisa. Surpreendeu? Surpreendeu, sim. Então vamos ao ponto essencial dessa reta final, que é uma aprendizagem e uma oportunidade da gente conseguir aprofundar um pouco essa conversa, né? Que foi o debate, né? Que aconteceu no debate? No debate a gente viu, ou entendeu que viu, uma surra do candidato Sérgio Massa ao candidato Javier Milei. Vimos, de um lado, um candidato coacheado, preparado, profissional, um animal político, com as frases prontas, absolutamente com um apetite de ir para cima do adversário. E, do outro lado, vimos um Javier Milei mais autêntico, né? Menos preparado, mais vulnerável do que a gente imaginava. E aí que tem uma grande curiosidade. Todos nós profissionais da política, comentaristas, consultores, analistas, entendemos nesse momento que tinha dado muito errado para o Milei e muito bem para o Massa, que o Massa tinha arrasado nesse momento. Qual seria todos os analistas diziam que ele perdeu o debate. Eu até comentava o seguinte, assim, não, mas peraí, debate é um fetiche da imprensa, debate não muda votos de eleitor, mas muda às vezes. Mas muda, por quê? Pelas características dessa eleição tão curiosa, existia ainda um eleitor indefinido ali, né? Inclusive um movimento de votar em branco, né? Gente que não gostava de um e do outro, e havia um resgate do voto branco como sendo um voto de protesto, né? Então, isso estava muito forte naquele momento. O debate termina com esse clima e no dia seguinte, aí sim, as pesquisas começam a apontar uma subida suave, mas permanente, consistente do Javier Milei, Cláudio. Isso é uma curiosidade.
Aí temos uma questão que fez com que todos nós parássemos para pensar o que aconteceu naquele momento. O que aconteceu? A nossa interpretação é que o eleitor acabou vendo um momento quase de bullying desse candidato político contra um não político, né? E aí passa a olhar para o Milei como vítima desse processo. O argentino médio, desgastado com o político profissional, a casta, percebe o Massa mais casta do que nunca. Claro. E o Milei mais fora do esquema do que nunca. Então, o que aparentemente era uma derrota foi uma vitória. Uma vitória. Aí os números começam a aumentar. Fato, tínhamos pesquisa que dava 2, 3, 4, 5, 7 acima. Mas como tinham errado tanto nas outras, Sim. mesmo que chegaram mais próximo, erraram 5 pontos fora da margem de erro, que é uma barbaridade. Então, todos olhamos para essas pesquisas com muito receio, né? Esse é o fato. Então, o resumo é: os candidatos têm que começar a se preparar para perder no debate. No debate. Se quiserem ganhar a eleição, tem que perder no debate. Perfeito, deputado. O que tem que acontecer? Digamos, o que a gente aprendeu com essa campanha na Argentina e o que a gente vai ter que pensar para as próximas campanhas, não só do Brasil, mas do mundo, né? Para onde a coisa vai? Vai para a autenticidade. Claro. As pessoas querem verdade. Não importa se concordam 100% com o que o candidato diz. Não importa se acreditam que o candidato vai realizar todas as propostas que está colocando na mesa. Não é esse o fato. O fato principal é: eu olho para você e digo, acredito ou não acredito? Claro. Eu compro de você um carro usado ou não compro? E aí sim... Nesse caso, um carro usado, com pneu furado, Exatamente. com um motor fundido. Deixa eu te perguntar, deixa eu trazer para a nossa audiência, Sim. O pessoal que está nos assistindo na TV e também nos ouvindo no rádio. Nós vamos passar agora uma peça de propaganda da publicidade que foi feita da campanha do Massa com a consultoria do Nobel, que é considerada por eles a virada de mesa, justamente ali o ponto de inflexão dessa campanha. Produção, por favor, coloca no ar, depois eu descrevo para a turma que está assistindo aí, que está nos ouvindo no rádio. Argentinos, durante todos estos meses, la clase política difundió una enorme cantidad de mentiras sobre nosotros con un solo fin: asustarte para cuidar sus privilegios, porque si tenés miedo te paralizás, y si te paralizás nada cambia. Lo único que venimos a proponer nosotros es abrazar las ideas que hicieron grande este país. No vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación, no vamos a reformar el INCUCAI, no vamos a privatizar el fútbol, no vamos a permitir la aportación irrestricta de armas. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inflación para siempre. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inseguridad para siempre. Lo que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios de los políticos para siempre. Ese es nuestro compromiso con la democracia y con todos los argentinos de bien. No te dejes asustar, que la esperanza venza el miedo. O que você destacaria? Eu senti uma vulnerabilidade, né? Assim, você mostrando essa autenticidade, humanizando o candidato e desmentindo as seguidas mentiras da campanha que foram difundidas pelo Massa. Exato. E, além disso, Cláudio, tem uma palavra mágica que não estava sendo usada e que conversava muito com esse voto em branco. A palavra é democracia. Era uma palavra pouco usada, era uma palavra que muita gente sentia falta e que entendia que era uma fronteira que o impedia de votar no Milei. Eu ouvi de muitos argentinos dizerem a seguinte frase: não gosto do Massa, posso até votar nele de nariz tampado, mas eu sei que daqui a 4 anos eu vou escolher outra pessoa. Com o Milei eu não tenho certeza, porque ele não fala de democracia. Então, para mim, no segundo turno, era essencial que as pessoas entendessem de que estávamos falando de um candidato democrático. Aí a gente está trazendo, a gente vem para 2022, Van Hatten, onde essa campanha, né, de ameaça à democracia, do medo, da possibilidade de um golpe, etc. e tal, acabou convencendo aí a maioria do eleitorado, né?
Na verdade, a gente vê muita similaridade na estratégia de marketing do Massa, até porque muitos marqueteiros do PT foram para Buenos Aires auxiliar na reta final ainda do primeiro turno. O próprio rosto do Bolsonaro, né, foi transfigurado no rosto do Javier Milei numa peça publicitária que eu vi no dia da eleição, lá no primeiro turno, quando estava na Argentina, tentando vincular ambos de uma forma tão intrínseca, de maneira a gerar esse medo, esse receio, né, de que a candidatura de Milei fosse o mesmo que uma candidatura de Bolsonaro para quem o rejeitava na Argentina. E aí a gente vê uma peça, agora essa que passou há pouco, né, tratando de assuntos que para um libertário são caros, né, privatização de educação, privatização de saúde, nada tem de errado para um libertário, como é o caso de Milei, falar em passar a iniciativa privada à administração de serviços públicos na educação e na saúde. Eles não deixam de ser públicos por terem administradores privados. Mas nós percebemos aí que a comunicação dele precisou se esmerar para mostrar que aquela palavra que, infelizmente, também no Brasil, mas eu entendo que mais ainda na Argentina é tão demonizada, a palavra privatização, não seria aplicada a temas essenciais do debate público, que são o da saúde e o da educação. E eu entendo que isso também é um amadurecimento do próprio Milei, viu, Cláudio? E daqueles que têm essa forma genuína de se expressar. Porque uma coisa é você ser libertário de coração, e eu sou quase um libertário, e em muitos aspectos eu defendo assim ideias que vão de conceder realmente praticamente tudo que está no setor público ao setor privado. Tem que deixar o cabelo crescer um pouco mais. Crescer um pouco mais. Agora, para eu poder ganhar a eleição, isso aí é da democracia, claro. E mais ainda em sistema parlamentar, né? Não é o caso. O sistema presidencialista tem essa questão do populismo muito forte e da busca de apoio depois da eleição. Esses são os grandes problemas do presidencialismo. Eu sou parlamentarista, eu preferia que fosse sistema parlamentar. Mas no sistema parlamentar de governo, para você formar governo, você, mesmo sendo vitorioso, precisa abrir mão de certas partes do seu programa para trazer gente para poder governar. No presidencialismo você precisa fazer antes. E o Milei, de forma muito inteligente, fez já no período da campanha, talvez não tão explicitamente, né, dizendo numa peça publicitária tão curta que, para eu poder ter o apoio desses partidos, eu também preciso dizer isso, que eu não sou a favor de privatização da educação ou da saúde, como no passado eu disse, mas de qualquer maneira demonstra uma maturidade para poder não apenas vencer a eleição, mas mais do que isso, governar o país. Perfeito. Para encerrar, Nobel, a gente falou aí, né, essa transfiguração da imagem do Bolsonaro para a imagem do Milei, colou, o pessoal realmente olha o Bolsonaro como esse radical, e isso rapidinho, tá? Que o nosso tempo está acabando. E para finalizar, o Milei que você conheceu ali, ele é qual? Ele é o Milei doidinho, que a imprensa pintou, é o que fala com o cachorro morto, é o que defende clonagem, enfim, suruba, ou é o Milei humano, aquele que apareceu ali na propaganda, abraçando, entendendo, olhando a sociedade, a população com carinho e com respeito? Respondendo a primeira parte, acho que não colou. Não colou? Acho que não, acho que não chegou lá a questão daquela transformação, acho que não conversou. Uhum. Ajudou naquele processo como um todo, mas não foi uma peça que eu achei especialmente marcante, entre tantas. Mas respondendo qual Milei que vale, qual é o Milei verdadeiro, eu tendo a acreditar que são os dois. Tem um Milei que é o Milei da campanha, onde a retórica, normalmente, deputado, acaba sendo uma retórica mais agressiva pelas características do jogo, né? Claro. Do embate. Então, temos ali uma retórica mais inflamada, uma vontade, uma necessidade de mostrar a diferença com o outro, entender, radicalizar quem eu sou para mostrar o quanto diferente eu sou de você. Sim. E o outro, Milei, que vai ser o Milei governante, né? Que é o peso da governabilidade. Você já viu a adequação do discurso já da vitória, onde já foi muito mais suave, onde já começou a conversar como presidente. Isso claro. É natural. A gente está acostumado a ver essa transição. Mas nem todos fazem essa transição. Nem todos descem do palanque. É fato. Nobel, muito obrigado pela tua presença aqui. Van Hatten, obrigado pela tua presença também. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa hoje com a presença do deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo, lá do Rio Grande do Sul, e do marqueteiro
Pablo Nobel, que atuou como consultor da campanha do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Senhores, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que nosso assinante da Jovem Pan curtiu muito a conversa. A nossa emissora permanece à disposição para trazer outros temas e grandes nomes do poder, em Brasília e fora do Brasil. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.